Celebramos hoje, então, a festa de Santo Antônio Maria Zacarias, que nasceu em Cremona, na Itália, em 1502, de modo que ele foi contemporâneo daqueles que começaram a Revolução Protestante. Lutero apresenta a sua revolta em 1517. Ele era filho único, seu pai morreu, ele tinha 2 anos de idade, sua mãe tinha 18 só. Embora houvesse muitos pretendentes, ela permaneceu viúva, não quis ter mais ninguém e cuidou dele com muito carinho, de Antônio, que era muito inteligente. Logo entrou para estudar em Pávia e depois foi para Milão. E jovem ainda se doutorou em medicina. Se destacava no seu tempo de colégio por uma grande vida de piedade e de grande amor aos pobres. Muitas vezes, quando chegava em casa, estava sem o seu manto porque tinha dado aos pobres e levava sempre alguma coisa para distribuir. Tinha, com sua inteligência, um jeito muito especial de dar catequese. Então, muitas vezes pregava pelas ruas, depois já como médico também, levava a seus pacientes não apenas o cuidado do corpo, mas o cuidado da alma. Numa época difícil em que havia grande dissolução dos costumes no meio da sociedade, e ele começou, atraído sobretudo pelas leituras do apóstolo São Paulo, começou a reunir 2 rapazes que com ele queriam ajudar na catequese e fundou uma congregação dos clérigos regulares de São Paulo, colocando São Paulo como protetor, que depois cresceu e o seu trabalho era sobretudo o trabalho de catequese. Depois fundou uma congregação de irmãs, as chamadas as Angélicas de São Paulo, que também fez um grande trabalho. Cuidava sobretudo de escolas e de catequese. Foi ele quem começou, devido à sua grande devoção ao Santíssimo Sacramento, a prática das chamadas 40 horas diante do sacrário. Também um grande amor à cruz, pregava muito sobre a paixão de Cristo, por isso incentivou para que nas igrejas, às 3 horas da tarde, se tocasse o sino, para que o povo se lembrasse da paixão de Cristo. Foi um grande reformador da vida do clero e das famílias. Foi ele que começou os primeiros grupos de casais, por isso é também chamado como um grande protetor da pastoral familiar. Sofreu muitas perseguições, como todo aquele que quer servir a Deus, mas venceu. A sua congregação foi reconhecida pelo Papa e cresceu muito, se espalhou pelo mundo inteiro. Morreu novo, morreu numa epidemia, em 1939, tinha apenas 36 anos. Os seus biógrafos dizem que praticamente em 11 anos de vida ele trabalhou mais de 30. Então era a sua grande atividade. O que caracterizava muito Santo Antônio Maria Zacarias era a união da piedade com a ciência, piedade com a vida intelectual. Era um homem extremamente inteligente, muito conhecedor da doutrina, conhecedor do magistério da Igreja, um grande conhecedor também das epístolas de São Paulo, tinha um grande conhecimento teológico e formava realmente os seus padres nessa profundidade de conhecimento, mas tinha uma grande vida de piedade. Esse seu conhecimento não os arvorava como grandes homens do ponto de vista humano, mas os levava à simplicidade, pela humildade, de pregarem o Evangelho, sobretudo às pessoas mais simples. Eram, na verdade, grandes catequistas do povo, né? E pregavam, ensinavam em toda parte, não só nas igrejas, mas em praças públicas, tendo sempre nas mãos um crucifixo, como grandes pregadores. Então, os unia a ciência e a vida de piedade, 2 coisas que têm que caminhar juntas, né? Todos nós
temos a obrigação de conhecermos a nossa doutrina, conhecermos o catecismo, pelo menos o catecismo, nos aprofundarmos, né, na nossa vida de fé, mas esse conhecimento não nos deve tornar arrogantes ou vaidosos porque nós conhecemos as coisas, mas deve nos levar a uma profunda humildade unida a uma vida de piedade, né? Vida de piedade que começa com a vida de oração. Por isso temos que ter nossa oração diária, né? Sobretudo uma grande devoção à Eucaristia, uma grande devoção à Nossa Senhora, que são duas colunas que sustentam a nossa vida espiritual, né? Uma grande simplicidade também de vida, levando realmente uma vida exemplar, né? De colocarmos tudo a serviço do Senhor, conforme Jesus diz no Evangelho àquele homem, né, vai e vende tudo que tens e segue-me, né? É evidente, Jesus queria que ele tivesse um amor indiviso, né? E esse vender tudo que tens e segue-me para segui-lo mais proximamente, né? Para a maioria do povo isso não vai acontecer, mas de qualquer forma ter os seus bens materiais, suas casas, suas famílias, como meios para se santificar, né, na vida comum do mundo, mas buscar sempre ter esse desapego e apego total só a Jesus Cristo. Então, seguir a Jesus de perto é ter nele como a única coisa que interessa, né? As outras devem estar a serviço dele, né? Esse é o verdadeiro sentido do segue-me para todos nós, né? Então, Santo Antônio Maria Zacarias é para nós esse grande exemplo daquele que seguiu a Nosso Senhor na vida de piedade e na vida de conhecimento intelectual, né? É para nós esse exemplo. Seus padres são chamados padres barnabitas, porque eles começaram, a casa era ao lado da igreja de São Barnabé, então daí o nome de barnabitas. Hoje, festa de Santo Antônio, então, Maria Zacarias, peçamos por todos os sacerdotes, peçamos pelas nossas crianças, para que Jesus continue abençoando e, sobretudo, né, nesses tempos difíceis, que elas tenham uma proteção especial de Deus, da Santíssima Virgem Maria, para que possam caminhar, né, no meio desses espinhos e ciladas que o mundo coloca e jamais possam perder a proteção e o amor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.